Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui, no meio do mundo, sonâmbulo, despertando no apito do juiz, aqui onde a coruja mocho-diabo voa do ângulo esquerdo da trave, quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores, e este é o UBE-Cast, o podcast da UBE. Estão comigo aqui Ricardo Ramos Filho, Paulo Mauá, presidente e vice-presidente da entidade. Eles vão entrevistar Chico Sá, que nasceu em 6 de outubro de 1962 no Crato, no Ceará. Ele estudou jornalismo no Centro de Artes e Comunicação da Federal de Pernambuco. Aos 14 anos escrevia cordéis com os amigos sobre acontecimentos na região do Cariri e sobre futebol, um dos temas presentes em sua posterior atividade como jornalista. Chico é autor de Big Jato, A Falta, Sertão Japão, além do mais recente Cão Mijando no Caos, esse livro que está aqui, entre outros livros. No jornalismo, obteve os prêmios ESSO, Folha, Abril e Comunique-se. Na TV, atuou em Amor e Sexo, na Rede Globo, Papo de Segunda no GNT, Cartão Verde na Cultura e Redação no Sport TV. É apresentador no canal ICI Notícias, colunista do Diário do Nordeste, com a palavra Chico Sá. Oh, que honra, que prazer aqui com essa turma tão boa e tendo na fachada UBE, União Brasileira de Escritores, a qual já pertenci no Recife. E eu tenho que voltar para a UBE, por favor. Pelo amor de Deus. Seja bem-vindo. Fui filiado na UBE com um grande cara que admiro muito, Paulo Cavalcante, em Pernambuco. Uhum. Grande Paulo Cavalcante. Então, participei de muitas atividades. Vim para encontros aqui em São Paulo, aquele encontro dos anos 80, o Paulo que me trouxe ali, 85, me pagou. O congresso, me pagou. Você participou do congresso? Me pagou a passagem de Itapemirim, eu cheguei, mas vim. Foi quando eu conheci a Lígia Fagundes Telles, aquela coisa maravilhosa, e outros, mas... Você não morava em São Paulo? Não, morava lá no Recife, vim de ônibus, voltei para esse encontro, mas como valeu? Ali foi assim, o que me abriu o mundo, sabe? Era um matuto que chega na grande capital. Não que o Recife não fosse uma grande capital, mas aquela vinda para São Paulo para o encontro da UBE foi muito marcante. Quando o Ricardo me chamou aqui para o podcast, eu lembrei imediatamente dessa aventura de estrada e de UBE. Que alegria. Bom, receber o Chico aqui para mim é uma emoção, uma alegria. Eu tenho por ele o mais profundo respeito, o mais profundo carinho. É uma pessoa que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo gosta, é um querido. Então, muito bom ter você aqui com a gente. Que coisa boa, que boa. É um prazer, estou muito feliz em receber você. A UBE é a casa do escritor, portanto é a sua casa, e
eu acho que a gente vai ter um papo aqui hoje muito, muito feliz, muito agradável. Paulo Mauá? É um prazer estar com esse cidadão aí, o Francisco, né? Francisco. Chico, uma honra, eu acho que a gente vai trocar muita figurinha, mas a gente receber, como o BR, receber você, é um prêmio que a gente tem. Pô, muito feliz. Vamos para a conversa que vai ser muito bom. Chico, você nasceu no Crato. Eu, quando vejo Crato, eu me lembro bem, sempre dos bancos da escola, onde a gente tinha que decorar as principais cidades dos estados. E no banco da escola eu aprendi que as principais cidades do Ceará eram Sobral, Crato e Aracatu. Até hoje me vem na memória sempre que eu lembro, né? Você nasceu no Crato, depois foi trabalhar no Recife. Como foi sua infância? Como você chegou aos livros? E o fato de não ter passado no concurso para o Banco do Brasil, como desejava sua mãe, foi uma boa para todos nós que conhecemos o jornalista e o escritor. Como foi para você sair do Nordeste, ganhar a vida? Como é essa sina retirante? Oh, coisa boa, Ricardo. Agora você vai me levar para uma viagem a quase 3 mil quilômetros de distância. Eu tive aquela infância rural, não era nem eu nasci no Crato, mas meus pais já moravam em Santana do Cariri, numa localidade chamada Sítio das Cobras, um sítio de ali, pequenos agricultores, vivendo ali de agricultura de subsistência. Eu vim desse cenário aí, um lugar praticamente sem livro, apareceu, sei lá, um livro didático aqui, acolá. E eu fui iniciado no mundo do livro graças a um professor chamado Geraldo Bilé. Bilé, porque era o apelido dele, porque Bilé no sertãozão é o cara que é meio abilolado do juízo, meio lelé da cuca. Por quê? Porque também lia muito. Então, era associado a isso. Era um professor muito experiente, que já tinha rodado várias capitais, tinha ido embora, voltado. E ele é que me inicia na leitura e me leva para enlouquecer com o Graciliano Ramos. Você deve ter ouvido falar. Já ouvi falar. Conhece? Então, esse foi o milagre. Graciliano Ramos, ali com a lida, com textos de infância. E quando eu dou conta ali que ele está me jogando uma literatura, um texto que fala do meu universo ali, essa coisa foi o milagre, estava aí. Depois, Vidas Secas adentro, etc. Mas ainda os textos menores ali entre o conto e a crônica, mas foi Graciliano Ramos pelas mãos, os olhos e todos os sentidos do Geraldo Bilé. E ele não me fez, não fui apenas eu que fui feito leitor nessa hora, vários meninos e meninas que passavam pelas mãos dele. Ele tinha essa capacidade de operar esse milagre num lugar sem livro, sem nada. Com nossos pais dedicados ali àquela teimosia maluca de plantar sem chover em vários anos. De sobreviver. Aquela história clássica de sertãozão brabo. Aí começa meu interesse pelos livros, pela leitura, aí vem o estudo um pouco no Crato, Juazeiro do Norte, onde tenho parte da família até agora, e corro para o Recife, que era meio a migração natural, a corrida natural de quem queria tentar os estudos, ganhar vida, como se dizia, era o Recife mais do que Fortaleza. Era uma rota que já havia sido feita historicamente, sei lá, por Miguel Arraes. Uhum. Vai para o Recife, que é um cearense também, vai para o Recife, da mesma região, do Cariri, ele da cidade do Araripe. A turma toda ia para o Recife mais do que para Fortaleza. O Recife era ali o farol que levava todo como meu pai saiu de Maceió e foi para o Recife também. Essa turma de Alagoas, todo mundo ia para o Recife. Paraíba, o Recife era a grande história, né? Uhum. E ainda mais que aí eu já começo a ter um sonho ali mais literário, mais do que jornalista. O jornalismo foi quando eu chego no Recife
e recebo o primeiro aviso ali já na noitada do Recife de que literatura não ia dar camisa a ninguém, assim, no sentido de sobreviver disso. Paulo sabe Foi o quê? um bom conselho. Aí, Que você não seguiu, né? Mas foi um bom. Nossa, Aí, Ricardo, eu tenho uma grande decepção, né? Porque, pelo meu entendimento, eu queria ser escritor. E aí fui para a redação, para o jornalismo, o velho jornalismo, que é onde o escritor brasileiro sempre foi, ou para a repartição pública. Mas ou... o Banco do Brasil não te. Ah, eles têm o Banco do Brasil, boa, que agora eu emendo o Banco do Brasil, que eu acabei de esquecer mas do tem a Banco do ver com Brasil. o verso do Drummond. Tem a ver Sim, o livro, sim. Aí eu vou para Caio na redação, que eu falei do que havia na época, e ao longo a tradição da literatura brasileira criou essa turma toda, muito ou na repartição ou na redação. Todo mundo continuava escrevendo seus romances, seus poemas, seus contos, mas a sobrevivência foi muito tirada, ou da repartição pública, como o próprio Drummond, que você acabou de citar, né, Paulo? Ou da redação do jornal. E eu fui pela redação de jornal. E o Banco do Brasil não passei, né? Eu com a má vontade miserável, né? Coitada da minha mãe. Eu já morava no Recife. Já no Recife? Fui lá pro interior, fui pro Crato, subi para Exu, que é ali colado, 80 quilômetros. Subi para Exu para fazer o concurso. Mas, assim, além de não me preparar, vontade alguma. Eu já tinha descoberto a capital, a cachaça da capital, a boemia, a poesia do Recife. O Recife tinha 4 poetas por metro quadrado na época. Então, eu já tinha sido puxado por esse feitiço da literatura do Recife, mesmo sabendo que ela não ia me dar a sobrevivência. Mas entre ali o jornalismo e a literatura do Recife, eu já estava completamente puxado para outra vida. Voltar e ir para um caixa do Banco do Brasil era difícil. Coitada da minha mãe. A intenção era boa, porque nesse tempo o Banco do Brasil garantia uma boa vida. Era uma carreira, né? Era uma carreira. O sólida. meu pai E se uma carreira bem aposentou no Banco remunerada. do Brasil. Exatamente, era uma carreira boa, com plano de saúde bom, com tudo isso que depois faz muita falta para escritor, principalmente no Brasil. Ela estava certa, a preocupação material, né? Uma carreira no Banco do Brasil significava muito na época, mas acabei desobedecendo a Dona Maria de Socorro. Isso eu vou perguntar, a gente conversava aqui antes, mas sempre eu acho que você agora ganhou um título, você agora é um gracilianista. Você esteve recentemente em Palmeira dos Índios, na Princesinha do Sertão, em um evento para gracilianistas. Como é que foi essa experiência? Me conta, eu não sou gracilianista, mas eu conheço um pouco de graciliano, fiquei curioso. Não, Ricardo, esse chamado, né, que foi do Cosme Rogério, que você conhece, que é um agitador cultural, um cara jovem, mas muito sábio do sertão. Professor bacana, né? Professor, não, é um cara necessário, sabe? É um grande sujeito, grande figura humana. Ele fez esse encontro para reunir ali os devotos de Graciliano Ramos, quem tinha Graciliano Ramos na vida como algo muito fundamental. No meu caso, foi ter virado leitor, foi ter virado qualquer coisa que eu sou. Então, diante do chamado, não podia faltar. Fui num bate e volta, saí daqui de São Paulo numa correria danada, larguei tudo, larguei até o programa que eu faço lá no ICL Notícias, larguei tudo, porque era uma hora era como se fosse vamos reunir os gracilianistas mais devotos do Brasil para celebrar esse homem, para dizer da importância dele, para gritar alto lá em Palmeira dos Índios que esse cara é o mais importante, para dizer para a cidade também, que às vezes a própria cidade acaba esquecendo, não é? Por uma razão, tá iludida com outras coisas menores e acaba esquecendo
de um cara importante que foi prefeito lá, que amou Palmeira dos Índios ao seu modo e que é importantíssimo para a região. Mas às vezes... Lembrando sempre, né, Chico, que Graciliano saiu preso de Alagoas, muito magoado com Alagoas, e que nunca mais voltou para Alagoas depois que foi solto. Morreu sem voltar para Alagoas, né? Sim, não. E isso lá eles não falam, né? Não. Até tem a questão do... quero que a Lagoa vire um golfo, né? Isso, que era uma geografia própria para que se fizesse um golfo. Então, genial, não? Tudo dele naquele modo do dizer graciliânico ou gracilianista. Mas esse encontro, assim, foi muito importante e foi muito bonito. Assim. Passamos, além da parte formal, que foi na faculdade, lá, Faculdade do Sertão, a parte da festa também, que foi noite adentro de Palmeiras, acordamos Palmeiras várias vezes para gritar o nome de Graciliano Ramos, foi muito significativo. Assim. Eu voltei muito entusiasmado e eu acho que ficou nesse encontro coisa muito bonita. Tinha muita juventude, muita gente jovem, assim, que sabe a importância do Graciliano Ramos. Mas é sempre bom que essa turma escute de pessoas mais experientes e de como o Graciliano Ramos mexeu com a vida de muita gente. A pessoa, né? A pessoa. E como a descoberta de Graciliano foi um assombro para muita gente. Como é que esse homem escreve assim? Com esse cuidado com o texto, dizendo esse tipo de coisa, colocando uma cadela para sentir como gente e um vaqueiro para sentir como fosse um bicho, aquela transmutação entre gente e bicho e animal. Então é disso que falamos e foi disso que tratamos nesse primeiro encontro gracilianista. Você, Ricardo, foi muito lembrado lá. E no próximo você tem que estar presente, vamos te levar de qualquer jeito. É sempre um prazer ir para Alagoas, espero ir sim. Mas a gente veio aqui para falar do Chico Sá, né? Então vamos... eu quero começar falando da Falta. A Falta é a sua estreia como romance, e na minha opinião você não poderia estrear melhor. É um romance soberbo, é um romance muito bom mesmo, muito bom. Foi publicado pela Tusquets Editores em 2022, né? Um texto sombrio, enlutado, e não podia ser diferente porque, afinal, como diz a frase atribuída ao Paulo Roberto Falcão, sim, o jogador de futebol morre 2 vezes. Uma quando para de jogar futebol, né? E o Yuri, que é o goleiro, Yuri Cantagalo, o goleiro que está ali jogando a sua última partida, se despedindo do futebol, de certa maneira está vivendo o próprio luto, né? O luto da sua própria morte, né? Da sua própria primeira morte, né? Esse goleiro que fez sucesso em Portugal e na Espanha está de volta ao Brasil disputando uma partida defendendo as cores, isso é ótimo, do Clube Náutico Capibaribe, né? E postado lá debaixo das traves, minuto a minuto da partida, e cada minuto é um capítulo do livro, né? Jogando aquela partida contra o Trem Desportivo Clube em Macapá, né? No estádio de Macapá, no Zerão. Yuri reflete sobre a vida e os últimos acontecimentos. Na minha opinião, não haveria, metaforicamente, uma alusão à velhice, ao balanço que fazemos ao chegar a um determinado
ponto da existência, será que só o jogador morre 2 vezes? Bela pergunta, viu, Ricardo? Talvez não, né? Não só o jogador. É tanto que eu acho que tudo que está no mundo ali do Yuri Cantagalo pode ser transferido para a vida de qualquer um de nós, para qualquer crepúsculo, digamos assim. A crueldade com o jogador é essa que o Falcão, da frase que se atribui ao Falcão, é que ele tem muita vida e muito vigor físico pela frente. Ainda, né? Ainda. O Yuri, o meu personagem, ele Tá com 40 anos. fecha aos 40 porque é um goleiro. Se ele fosse um atacante, 35 30. ele estava estourado, né? É. Então é muito. É um fim de carreira profissional muito precoce e normalmente, assim, na vida real, a maioria dos jogadores se perde muito nessa transferência para o outro mundo. Alguns conseguem virar empresário de outros jogadores, Comentarista, né? Técnico, né? exatamente, mas muitos ficam num vácuo, muitos Se entregam a bebida. se entregam a bebida ou a outra droga e tal. É uma hora. É uma transição muito difícil para muita gente. O goleiro já é essa maldição, né? Aquela figura ímpar num jogo, é o único que pega a bola com a mão, é o único que fica parte do jogo como testemunha e não dentro da correria. Ele já traz um certo infortúnio, assim. Pode ser muitas vezes o único responsável pela derrota, né? O Ele- portador de frango. todos os males. Exatamente. Ele é o mais falível, né? A glória para ele é mais distante, porque pode jogar 89 minutos geniais e numa falha vai embora tudo. Então, ele é o que está testando a vida o tempo todo, né? Que é uma metáfora do nossa passagem aqui pelo mundo. A gente também está sendo testado a todo segundo. Se falhar, uma falha às vezes considerada pequena, você vai para o inferno. Então, eu vim no goleiro e eu tinha essa obsessão há muito tempo, como cronista de futebol, que eu sou há décadas, assim. Eu tinha um dia, isso do torcedor. Como eu sou, tenho uma paixão muito grande pelo futebol. Eu sempre observei o tempo inteiro ali aquele goleiro solitário, a bola lá na outra área. O que diabo esse homem está pensando? Será que foi. Tá brigado com a mulher? Tem filho? Qual a vida dele? Então, o romance nasce do cronista esportivo, da observação de cronista esportivo. Aí eu faço toda aquela viagem, me impressionava lá o Zerão, que um goleiro fica num hemisfério, o outro goleiro fica no outro. A linha que divide o campo, ela é a linha do Equador. E tem aquela cena linda que você conta no livro, né? Do jogo na Inglaterra, que vem o fog, que baixa sobre o campo e não dá mais para ninguém enxergar o jogo e vai todo mundo embora e o goleiro fica lá imaginando que o time dele está jogando super bem, porque a bola não chega perto dele. O time está arrasando, né? Isso é uma loucura. Que é uma cena real que eu tinha. Aquelas coisas. Eu ainda sou um velho guardador de coisas e recortes e tal, tinha guardado isso e caiu muito bem no romance também, como essa solidão do goleiro, né? Essa imensa solidão do goleiro. Enfim, assim, acho que o goleiro é o personagem assim, mais existencial. Tinha o outro fato que me levou ao livro foi o Albert Camus, o fato de ele ter sido goleiro. Sim, é verdade. Ele foi goleiro de um time de Argel ainda. Na Argélia ele foi goleiro na adolescência de um time de escola, mas foi muito marcante, ele cita muito essa história. Ele diz também que tudo que aprendeu em matéria de karatê aprendeu no futebol, e como a situação dele era no gol, eu acabei usando muito o universo dele. Tanto que o Camus é meio um guia, ele conversa meio com o goleiro em algumas passagens, como fosse um guia existencial dele, do Yuri. Então tem
esse monte de coisa aí que eu A coloco recordação, lá, trazer a figura do Yashin, né? Da Aranha Negra. né, o também, Yashin. Então, e dele talvez ser filho do Yashin, né? tem uma hora Da mãe dizer que ele era... Que ele podia era ser- fruto de um relacionamento dela com o Yashin quando esteve no Brasil. né? o Yashin treinou ali, estava de férias em 66, em 1966 no Rio, e chegou a treinar uns 2 dias no Flamengo, mas para não ficar parado, por uma questão de... E o Flamengo queria fazer uma ação ali de promocional e levou o Yashin para treinar lá. E no livro tem uma hora que tem um delírio que ele pode ser filho do Yashin com a mãe dele, que é uma baiana lavadeira de roupa e tal, pode ter tido esse encontro. Aham. Aí cabe o leitor achar que foi verdadeiro ou não. E a coisa linda também, dentro desse universo, da despedida, dele se despedindo praticamente da vida, que é o luto, né? Da primeira morte, Sim. também da perda da mulher amada, da Santillana, que voltou para a Espanha e o abandonou aqui no Brasil. né? não, Isso também é muito bonito. É né? uma desgraça, uma desgraça atrás da outra, assim, nesse sentido. Até de uma maneira colocada um pouco de forma hiperbólica, assim, com algum exagero. Mas eu queria reforçar mesmo a dor humana do luto, da despedida, encerramento de ciclo, né, que é o caso dele como jogador de futebol. Eu quis reforçar para isso gritar mesmo no texto, ficasse de uma maneira Mas mais... você sabe, Chico, que é por isso que eu perguntei, até que não me parece que seja só o luto. É claro que é o luto do jogador de futebol, mas é o luto também do homem que se aposenta, o homem que para de trabalhar. Eu tive, por exemplo, um colega que, ao se aposentar e ao ter a vida assim, tão modificada, se suicidou. Sim, né? sim. Eu, quando me aposentei, eu fui fazer outra coisa. Resolvi começar uma outra vida. Fui estudar, fiz mestrado, fiz doutorado, mudei de vida. Sim, né? Mas sim. inaugurei uma outra vida. Sim. Mas também foi um luto. Largar a minha vida no mundo corporativo, como era, foi um choque para mim. E um choque talvez parecido com o choque que sofre o jogador de futebol, né? Porque de repente a vida muda, né? De repente é outra vida. Né? É outra vida e aquela ideia de que você vai para o Caribe ou para os mares do Nordeste, vai isso não existe, né? É uma ficção. Então a aposentadoria guarda todo esse infortúnio aí. E a tendência, inclusive, é a gente ganhar menos, a gente ter menos condição de viver, né? de viajar. De viajar. Tanto para o jogador quanto para qualquer um. No Brasil, né, você pensando como só tiram do aposentado, imagina, depois da reforma da Previdência, uma ideia de aposentadoria é uma loucura no Brasil. Uhum. Aí sim, minha mãe estava certa. Devia ser o Banco do Brasil. Aí devia ser o Banco do Brasil. Mas quando eu saio de redação mesmo, daquele trabalho de ir ali com crachá, anos e anos, cara, quase a roupa vai sozinha. E no dia seguinte de que você tem que inventar uma nova vida, uma nova forma de escrever, eu fui a vida inteira um homem de redação, é um dia terrível. É um dia terrível. Como ocupar aquele dia de outra forma? Você não sabe. O que fazer com a rotina, né? Exatamente. Paulo, eu tinha que colocar a roupa, às vezes, de repórter mesmo ali, mas sério, para conseguir escrever, porque eu estava acostumado a sair de casa. Não dava para ser de pijama, nem de calção, nem de. Eu descobri que eu tinha que colocar roupa, apertar o sapato. Sem o sapato apertado, eu não conseguia nada no computador com o texto, porque você vem de uma rotina de décadas ali. Bate uma nostalgia ainda, Chico? Sempre. Do ambiente? Sim, da barulheira, da ideia de redação. Eu sonho muito ainda com isso. É mesmo? De sonhar mesmo. Sigo no ramo, né? Continuo com a atividade jornalística, mas não naquele. No jornalismo que mudou tudo, né? Eu agora trabalho no YouTube, imagina.
Eu era um velho homem de redação, um repórter que voltava para a redação com a história para contar, sentava ali na máquina de escrever, depois no computador, mas era com a rotina de um contador de história, que ia para a rua, ou ia para o Palácio dos Bandeirantes, ou ia para alguma repartição, e voltava para contar uma história. Isso por anos e anos e anos. Então, tem dia que eu ainda sonho com maluquice de redação, e isso, claro, vai acabar no romance, vou acabar escrevendo alguma coisa um pouco memorialística, mas vou acabar jogando alguma escrita dessa. Mas é real até agora. Que legal. Posso falar? Por favor. Eu tinha recebido esse texto, que eu sabia que eu ia entrevistá-lo aqui também junto com o Ricardo e com o Rogério, mas eu não resisti, comprei o. Bom, Paulo. Porque eu fiquei fascinado, né? E assim, acho o personagem WW sensacional. Parecia que eu estava lá na vila escutando, porque a locução era ao vivo. Era ao vivo. E essa frase aqui, ó, que ele prefere o pênalti do que a falta, já achei, e eu vou te perguntar, que eu queria que você explicasse isso. O juiz conta os passos regulamentares e juro que o vi contando 730 passos entre a bola e a barreira. E aí você cita o personagem do Dostoiévski, do Crime e Castigo. Então, assim, sempre que eu li tuas crônicas, eu sempre vejo o que você envolve. Você envolve como se fosse um liquidificador. Você traz coisas... Você, na contagem do passo do juiz, citou o personagem, né? O Raskolnikov. Que é quando ele mata a dona da velha da pensão lá, a dona, e ele precisava, e fez. E ele conta 700 e tantos passos. Então, eu acho isso desde que eu leio você em crônica, leio você há muito tempo. Poxa, né? Paulo, não. Esse já está autografado. Esse aqui, tem uma temporada. Esse já leio você há muito tempo. E eu acho esse envolvimento, essa pesquisa que você faz, que você deixa, na verdade, florescer muito. Você lê muito ainda hoje? Boa, Paulo, eu leio muito. Não, eu sou aquele leitor, aquele menino que aprendeu a ler o Graciliano Ramos. Eu sou mais esse cara. O meu sonho de aposentadoria seria isso, virar um leitor de fato. Profissão, leitor. O que é que você é agora? Agora eu sou leitor. Porque seria a glória ter tempo só para fazer isso. Na minha crônica esportiva, assim, sempre foi muito cheio de citação e tal. Chegou o tempo que eu tinha até alguma dúvida, porque será que isso não fica muito amostramento, que lê o livro, que viu o filme? Exibido, que cara exibido. De que eu cheguei a refletir seriamente sobre isso. Embora não tenha recebido uma crítica, um ataque, como hoje seria em rede social, você fica citando, mas eu, por decisão totalmente particular, um tempo eu disse, não, vou limpar um pouco o meu texto, ser mais direto e esquecer as citações, mesmo numa crônica que era ali uma crônica mais rodriguiana, mais que cabia qualquer coisa. E eu comecei, aí eu recebi cartas, no tempo era cartas à redação, de pessoas dizendo, poxa, li tal livro porque você citou, vi tal filme porque você... E eu achei maravilhoso. Gente, eu estava passando alguma coisa falando de futebol. Aí eu voltei com tudo e eu perdi a vergonha perdi a cerimônia de estar citando tanta coisa. Vou falar como leitor de Chico Sá, não faça isso, não corte mesmo. Porque mas você entende a cerimônia de achar contando e falando Dostoiévski, sabe assim... Mas a cerimônia de achar que tá... Pô, tô me exibindo, achando que li Dostoiévski, entendeu? Mas esse leitor, e eu lembro era aqui do interior de São Paulo, pedindo que você voltasse. De Bauru, leitor, carta para a Folha de São Paulo. Poxa, li cadê os livros, cadê... Aí eu voltei com tudo, né? Alguém pediu. Mas sabe o que eu acho? O que eu acho, Chico, é que como o futebol é um elemento organizador, né? Sim. Não dá a aparência de que isso é uma exibição, de que isso... Porque eu acho que esse livro... Agora sou eu aqui que vou dar o meu achismo. Boa,
o Brasil, às vezes, fica sempre esperando um livro que organize a experiência nossa a partir do futebol, que é central para todo mundo. Mesmo quem não gosta de futebol no Brasil, tem o futebol como uma experiência organizadora, porque tem que fugir dela. Sim, né? sim. Então não fica parecendo que é exibido, porque todo esse repertório, Dostoiévski, um repertório que pode parecer exibição, alguma coisa, ele se organiza a partir de uma experiência que é cotidiana. E é coletiva. Que é coletiva. Poxa, sua que tese, é o futebol. Sua tese é maravilhosa. Vou anotar agora, né? Não, sério? É o que foi assim que eu li. Mas é isso que A organização do livro no minuto do jogo Não, ele fez sucesso na Europa, hemisfério norte. Vem terminar no hemisfério sul. O campo de futebol. Esse teu estudo. Eu queria passar toda essa história aí que você está falando. Esse teu estudo, para nós, leitores, porque você não pode tratar o leitor como uma pessoa ignorante ou chatonilda. Para nós, leitores, isso tudo enriquece o texto de uma maneira muito grande, muito soberba. É soberbo isso. É isso. Muito bom, não, obrigado obrigado pelo recurso agora. Já tenho desculpas melhores. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Eu acho que eu já sei até a resposta, mas você, na falta, você se mostra, e a gente vê pelo Vanderlei, o WW, o comentarista Tiresias Cavalcante, a repórter Vera Dudbeck, tudo nos aproxima das transmissões radiofônicas de futebol. Eu sempre me considerei uma pessoa, até certo ponto, estranha, porque eu era ouvinte de rádio, e eu gostava, eu até hoje ainda prefiro muitas vezes ouvir o jogo pelo rádio do que assistir o jogo pela televisão. Você também tem um pouco disso? Apesar de fazer sucesso na televisão, você também ainda ama o rádio? Pô, sou completamente homem do rádio, viu, nesse sentido. E aí esse livro só existe porque por conta dessa prosódia do rádio, que tem um ritmo, que tem... Que é uma coisa muito do interior também, né? Ele está no texto, e eu acho que imagina o que o rádio faz com a nossa imaginação de garoto ainda, ouvindo as primeiras partidas, né? Aquilo vira um épico, né, Ricardo? Vira um negócio fabuloso, né? Então... que é a própria ideia de ficção, de literatura. Eu cresci ouvindo Fiore Giliotti, Osmar Santos. Eu ouvi esses caras. São grandes narradores literários também, né? Porque a forma que eles constroem de contar aquele jogo acho que você se reproduz, você tem ali um romance. Um romance daquele Palmeiras e Corinthians, daquele... Santos e São Paulo, tá lá um romance. Uma coisa eu observei, né, na falta. Em determinado momento no romance, você escreve: a coruja da trave há de fazer cocô no calço. Já era um prenúncio do Cão Mijando no Calço, livro que você publicou em 2024 pela E-Galáxia. Caramba! O soneto Oficina Irritada do Drummond já andava te cutucando. Você já pensava em escrever o livro de crônicas em 2022, esse que você escreveu em 24? Poxa, Ricardo, só um leitor como você para pescar isso, não? Nessa hora desse cocô no caos aí da coruja, eu não estava pensando. Embora esse verso do Cão Mijando no Caos fosse dessa apostila que eu estudei para esse concurso do Banco do Brasil lá atrás. Você está brincando. Ele fala. Eu guardei o título na cabeça. Um dia eu faço um livro com esse título e tal. Mas ao escrever isso aí, de jeito nenhum, totalmente inconsciente. Foi para lá inconscientemente. E eu nem sabia que tinha isso na pauta. Senão tinha explorado. Tá lá. A coruja da trave há de fazer cocô no caos. Menor ideia que tinha escrito. Obrigado pela sua leitura atenta. Não tinha essa coisa. Não, um dia eu vou escrever um livro com esse título tirado do verso do Drummond. Isso eu tinha na cabeça e chegou a hora agora.
para contar. Eu acho que nada para contar esse caos um pouco que a gente vive, né, ali, que viveu mais de forma mais pronunciada de 2013, 2014 até agora, do que esse verso do Drummond. Então, eu apliquei esse título e tentei contar isso Não, em crônica. a crônica do cão mijando a passeata. Eu estava no metrô ontem, vindo para cá. Eu li e reli, falei, não é possível que isso... A frase do Drummond lá do exame dele do Banco do Brasil veio parar no Alfredinho. Você chama naquela imagem do chama boteco lá de Copacabana, né? Você chama o cão de Alfredinho, né? Sim. Ela falou, nossa, aí todo mundo lá, o cão vai lá, dá uma mijadinha. Eu falei, mijando no carro, né? Aí é aquela coisa dos milagres do leitor, né? Eu leio o soneto do Drummond. Quando vou estudar para o Banco do Brasil lá, ou pelo menos dar uma passada, porque eu não estudei seriamente. Não estudou. Guardo esse verso, vejo uma imagem em 2014 em Copacabana, numa passeata do Alfredinho, do cão. Do cão. Associa ao verso. Essa é a grande viagem da literatura, né? Imagens que você nunca mais vai esquecer, como não esqueço, por exemplo, uma imagem do Graciliano de um frasco, de um vidro cheio de pitomba. No começo da infância. Nunca vou comer pitomba, eu comi muita pitomba na infância. Nunca comi uma pitomba sem lembrar daquele frasco, e vai ficar pro resto da vida. Encontrei o Tom Zé uma vez em Maceió, voltou, porque tem a ver com pitomba. E o Tom Zé estava com caixa de pitomba, cheio de caixa de pitomba, ele e a Neuza, a mulher dele. Ele ia fazer um show no Teatro Marechal, e ele estava cheio de pitomba, e eu ia falar do livro do Graciliano. Ele já, bicho veloz, já a imagem do vidro cheio de pitomba na mesa do Graciliano, o Tom Zé. Então, são imagens que você guarda pro resto da vida. Não como esse verso do Drummond é tão forte, a imagem do cão mijando no caldo, que ficou. Então, os passos do Dostoiévski, do assassino contando os passos, essas são esse é o poder da literatura, né? Uma coisa que você lê lá nos anos 80... E fica na gaveta lá, guardado. E traz para nossa conversa aqui hoje. Coisas que você não te largam mais pro resto da vida. E você vai carregar pro túmulo, né? A força do diabo da literatura é essa. E é engraçado porque é um verso de um soneto difícil. Duro. Ele mesmo fala isso. Casmurro, o bicho ali... Ele tá bravo, né? É um Drummond muito amargo do Claro Enigma ali, né? Que é o livro E, sabe, Chico, eu acho que, de novo, tô aqui, vou viajar de novo. Você faz isso tem tanto na falta, não vou voltar na falta, mas quanto nesse livro que eu só mexi rapidamente, eu não li em detalhe, mas você você circula de um mundo muito oral, por isso que eu quero retomar a falta, que é esse mundo do rádio, da narrativa esportiva. Você incorpora esse mundo na literatura e traz esse universo mais difícil, né? Porque é um soneto difícil do Drummond. Não é à toa que os resultados são espetaculares, assim, do ponto de vista do leitor. Porque é uma convergência de dois mundos muito brasileiros e aparentemente muito distantes, né? Muito distantes. Eu acho que é uma habilidade, hein, Chico, trazer essas duas... porque são dois mundos que, na maior parte do tempo, não se conversam. De uma literatura mais difícil, às vezes considerada elitizada, quase, e do futebol, que é uma experiência coletiva. Mas aí é que eu acho a nossa, às vezes, o grande erro, né, da gente colocar muito a literatura num canto, dos iluminados. A Torre de Marfim. Seja a poesia, seja a prosa,
colocar ali, não, aqui é só para iluminados, é só para uma determinada classe, um determinado ambiente, não pode ser nunca uma coisa popular ou citada do botiquim ao campo de futebol. Essa separação é uma separação elitista pra cacete, mas que é o que a gente viu sendo praticado ao longo da história literária. São mais raros os exemplos que dizem, não, literatura pode estar na feira, pode estar em qualquer canto, e vamos. É o ato de contar uma história. E isso sempre me incomodou, da literatura ser. Desde o Grêmio Literário do interior, né, que afasta um pouco. A intenção é até boa, porque o Grêmio Literário do interior tem uma bela intenção de fazer leitores naquela cidade, mas bota logo uma toga. Tranca as portas. Tranca a porta. Põe numa academia. Não deixa o cachorro entrar. Só pode entrar associado, só pode entrar. Que é uma tradição brasileira, né? Ligada ali ao beletrismo, uma coisa Exato. de separar para tornar aquilo elitista, que só pertence a um determinado grupo, e etc. E isso sempre me incomodou e tal. E quando você traz uma coisa desse mundo e coloca em qualquer universo e funciona, né, eu acho que eu sempre tive muito essa preocupação de colocar em De qualquer mediar. roda. Colocar E eu experimentava isso assim, citando, às vezes, em grupo, com a minha família, que não é uma família de leitores, mas eu fazia a mesma citação e com alguma graça. E o efeito era o mesmo. Funcionava. O efeito era o mesmo. Então, acho que a gente tem muito mais. A literatura tem muito mais campo e muito mais alcance do que a gente trabalha. A gente, por mais que queira tirar ela desse mundo, assim, dos iluminados, de um canto especial, a gente não tem conseguido, porque acho que está na nossa cabeça que isso. Não, é só determinado tipo de gente vai entender isso. E não é. Eu acho que dá para entrar em qualquer universo e torná-la mais popular. Né? E isso tá na tua obra. Isso tá. Você faz isso. Você produz essas mediações. Principalmente como cronista, eu tento fazer isso o tempo todo. Assim, Eu posso falar um pouquinho desse cidadão? Pode, desculpa. Não, eu tô lembrando aqui para não esquecer. Quando eu comecei a ler, e gente, não perdam, como diria WW, não perdam o cão mijando no caos. A sensação que eu tive a cada leitura, olha as marcações que eu fiz aqui, obrigado. que eu marco mesmo. Eu marco livros que eu quero, de vez em quando, voltar e dar uma olhada em alguma coisa que me tocou. A sensação que eu tive, Chico, que você estava tirando uma fotografia para que esse livro fosse lido daqui a 20 anos. E que a gente não esquecesse das aberrações que vivemos. Eu lendo a cada crônica. E aí me chama a atenção, porque eu sou muito fã desse cara, quando você fala, porém esse casco caos é coisa do camarada Ray Bradbury. Eu sou fã do Ray Bradbury. Ele de Espaço, F de Foguete, Crônicas Marcianas, O Homem Tatuado. Eu acho assim, perto de Asimov, de Clarke, que eu sou um leitor muito de ficção científica, eu acho o Ray Bradbury fantasista. Ele é um fantasista. E aí, quando eu chego nessa crônica do Corpo Seco ou o Homem que ri dos falecidos, você começa assim, Você que pegou esse livro por acaso em um futuro distante, coisa que o Ray Bradbury falava, talvez no sebo solar em Juazeiro do Norte, saiba que houve neste país um presidente... Eu falei, meu Deus, era a sensação que eu estava tendo, que você gravou para que ninguém esquecesse, que nem aquela história da carpa japonesa. Eu tinha esquecido daquela história. Eu falei, meu Deus, aquela doida fez isso. Então, assim, eu acho que esse livro, além da crônica saborosa, que você enfia o Ray Bradbury no meio, o pé de Irene, que há 47 dias está sem sapato e está cada vez... eu, Caissara, ando muito descalço e falo, meu Deus, eu tenho que pôr sapato para ir lá pro pessoal da UBE em São Paulo. Assim, eu acho que você torna o nosso dia a dia nessas citações, e a gente já falou das citações, mas que você escreveu um livro para ser lido daqui a 20 anos. A gente nunca sabe disso, né? Tomara que faça o que você fez agora. Acham no sebo lá e leia no metrô. Esse sebo é o sebo de um amigo meu, Solares, né? Como já tem
essa história ligada à viagem, ficção à ficção científica tem um filme e a pessoal, viagem no tempo, né? Eu acabei aproveitando e fiz essa viagem no tempo, mas sem intenção alguma, mas vai ser muito legal se alguém pegar daqui a 20 anos. Eu quero, continuando com o Cão Mijando no Caos, Chico, eu quero pedir licença para você para ler uma pequena crônica. Pô, que honra! São diálogos capilares sobre os medos do Brasil. Onde caiu seu cabelo, papai? Caiu na redação do jornal, filha, como caem as folhas das folhas. Vamos lá pegar, vai, acorda. A redação não existe mais, Irene. Desculpa. Ninguém escondeu para você pegar depois? Não tinha um porta-cabelo, uma gaveta, nada? Alguns fios caíram também na rua, nas passeatas, nos bares, pequena. Acontece. Você conhece os garçons, pais. Eles devem ter guardado para gente. Na pandemia, filha, alguns morreram. Outros garçons mais velhos sumiram. Alguns voltaram para Heritaba. Vamos pegar, colar de novo na cabeça, fazer uma peruca. Deixa o vento levar, filhinha, como no outono. Não gosto de árvore careca, Papis. Você sabe. No Brasil, é melhor viver sem cabelo, Pequetucha. Para não ter susto e ficar como no desenho animado? Para não dar bandeira quando chegar um medo novo, filhota. Essa crônica... Oh, obrigado. Na sua leitura ficou... Eu adoro. E por quê? Agora eu vou perguntar por causa dessa crônica. Ela está no Cão Mijando no Caos, né? Eu acabei de ler. E, teoricamente, o livro discute a possibilidade de lirismo nas crônicas quando o momento pede engajamento, manifestação política. Nesses diálogos capilares sobre o Brasil, sobre os medos do Brasil, essa crônica não prova o contrário? Que a crônica pode ser lírica e política ao mesmo tempo? Neste sentido, assim como não houve o fim do romance, não haveria o fim da crônica. Rubem Braga ainda vive. Estou certo? Citando logo o Braga, olha a responsa. Mas a tentativa desse livro inteiro é essa, Ricardo. Como falar dessa coisa tão árida, pesada que a gente viveu e vive da política, sem perder a ideia da crônica, da velha crônica brasileira, do Rubem humor, Braga, do lirismo, do Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos, que é outro que eu gosto muito. Como não largar o lirismo? Tem outra que eu falo, que eu começo falando de cadê o lirismo que estava aqui? O gato comeu e tal, que é brincando com como o texto, no geral, da crônica brasileira vive essa agonia de não perder o lirismo de vista. Que acho que é o grande desafio do cronista é esse. Porque senão vira um artigo. Senão vira panfleto. O artigo, o panfleto, que ok, você ganha vida com isso, você é jornalista e ganha fazendo um artigo mais duro, etc. É necessário. Mas não é a crônica. Então, a perseguição toda era essa ideia de não perder o lirismo de vista, senão eu teria perdido a minha crônica e a minha condição de cronista. Aí eu seria um jornalista razoável na praça, trabalhando e tal. Que eu também sou. Eu ganho o leite da Irene, ganhei o leite da Irene. E a caipirinha do papai, ganhei assim. Ganhei. Escrevendo umas crônicazinhas. As crônicazinhas. Mas você tocou numa coisa importantíssima, assim. O grande desafio, e a crônica não morreu, é decretado o enterro da crônica todo semestre, né, no Brasil. Você vê sempre em alguém e não morre porque tem meia dúzia de maluco que mantém esse lirismo.
Se você perder isso, adeus. Aí perde uma ideia de... Vai todo mundo escrever artigo de opinião ou o famoso textão de internet. Não, e você dentro do livro fala de Marta Medeiros, você fala do Veríssimo, você cita até cronistas contemporâneos que estão lutando. Que homenagear ali os que não deixam esse samba morrer de jeito nenhum, no sentido de tem que ter lirismo, tem que ter humor, tem que ter... O Prata, o Prata pai, Prata filho. Você fala até dos dois. Né? Então é uma turma que segura essa onda e não deixa cair e tenta passar para quem está chegando na crônica, né? Durante a pandemia eu dei muitos cursos de crônica, né, de Zoom. Não que eu saiba ser professor disso, mas tem o repertório, né? Eu reli toda a crônica brasileira nesse sentido de passar para quem está chegando, o que é a ideia de crônica, a diferença de crônica e de um artigo duro de jornal, as várias possibilidades de achar uma crônica, seja no papo com um garçom na esquina, seja correndo atrás de uma borboleta amarela, como fazia o Rubem Braga. Então, você observou uma preocupação minha que é a preocupação diária, assim. Eu ainda escrevo pelo menos 2 crônicas por semana. É isso que eu ia perguntar. Então, aproveitando, tem muito escritor e muito escritor assistindo agora a você. Qual é o seu mecanismo de criação das crônicas, por exemplo? O romance, eu sei que ele tem um projeto e tal. As crônicas, como é que você ia falar? Escrevo 2 crônicas por semana. Como é? Você acorda, escreve, você lê alguma coisa antes? Qual é o seu procedimento para escrever? Boa, Paulo. Eu tenho 2 obrigações. Eu já tive fase de ter uma crônica diária. No 2010 até 2021, por ali, eu estava quase numa crônica diária, por conta dos jornais de alguns jornais que eu tinha contrato e de pedidos de crônica de revistas. Mas eu escrevo quinzenal para o Rascunho, uma crônica quinzenal, e já me pesa. O Luiz Martins, Luiz Martins escrevia para o jornal 2 crônicas por dia. Sabe lá o que é isso? Tem esses monstros do Antônio Maria, cronista pernambucano, cronista no Rio, de última hora, de vários outros jornais e de rádio também. Ele tinha 5 textos diários juntando com rádio. Era um negócio louco. Não, é para matar qualquer um, porque achar o tema que é a grande dor e tal. Eu escrevo 2 por semana. Uma no Diário do Nordeste, tem uma temática mais voltada para a região, ou uma visão de como um homem do Nordeste vê o resto do país, mas tem essa pegada de ter esse tom mais... pouco mais regionalista. Pouco mais regionalista. E uma do ICL Notícias, que tem também agora um portal escrito, e eu tenho uma lá que é mais política, mas eu tento não perder, seja que diabo for o assunto, colocar alguma imagem, alguma coisa que diferencie do artigo. A maior derrota para o cronista é quando ele lê lá o texto dele e ele vê que não escreveu uma crônica, ele escreveu um artigo de opinião. A opinião é o que menos me importa, embora eu tenha a minha muito consolidada. Não, mas o desafio é eu manter minha opinião, sim. mas com borboletas amarelas no meio do texto, com um garçom numa situação de boemia, com Stanislau, que você cita, uma imagem, Miranda, exatamente, com uma imagem que torne aquilo mais com o sabor da crônica. Esse é o grande desafio. Mas você tem horário? Você é uma pessoa regrada? Como é que você produz isso? Eu acordo, eu escrevo mais a produção, o que ali do cafezão da manhã, na largada. Acordo muito cedo hoje, porque a fase boêmia. Eu escrevia muito, era muito noturno, mas hoje eu sou um cara muito pescador, no sentido de ir para o mar, pegar a jangada. Irene cedo. Tem culpa nisso? Irene tem culpa? Foi a transformação a partir de. Resolvi ter uma última filha com 54 anos.
Aí eu vi que não dá mais para conciliar a ressaca. E abraçar e fralda. Ressaca e fralda, boa. Ressaca e fralda. E aí enjoar um pouco. Ressaca e fralda e aguentar a parte física de uma brincadeira com uma criança, aí definitivamente eu mudei. Eu virei um jangadeiro. Eu escrevo hoje 4 da manhã, 5 da manhã. Eu sou um caiçara pescador como lá na sua terra. Ouvindo o Sabiá que te acordou, né? Exatamente, ouvindo o Sabiá, que é outro bicho da crônica brasileira, né? Vamos nos encaminhando para o fim? Vamos, eu quero só fazer primeiro um comentário e depois fazer uma rápida pergunta, tá? O comentário é: Chico, você é um puta cronista, é engajado e é lírico, tá? Fique tranquilo, eu acho que você sabe. Opa, é isso que eu queria ouvir, é isso que eu queria ouvir. Outra coisa, o que você espera para 2026? Eu posso olhar na sua bola de cristal um pouquinho? Puta, a madame, a madame, deixa eu lembrar o nome de uma madame que eu consultei lá em Pernambuco. Verusca. O nome é assim. Foi uma matéria que eu fiz com uma dessas madames. Por sinal, ela acertou muita coisa. Né? E era uma bola de cristal mesmo. Tomara que a minha madame diga que a extrema-direita não vá retomar o poder no Brasil. Acho que isso já é uma grande vitória. Já durmo em paz. É o medo de todos nós, né? Porque a gente está vendo exemplos no mundo que levam a gente a pensar que agora, se voltar, vai ser pior do que o pesadelo que a gente viveu de deixar brasileiro sem fôlego, como aconteceu lá em Manaus, sem oxigênio. Você fala na câmera. Pai, o que você fez quando faltou oxigênio no Brasil? Eu achei demais. Então, acho que se volta agora, volta com uma cartilha muito mais pesada. Acho que não vai ter mais coisa de... Ricardo, não vai ter mais essa historinha de vamos consultar para vender, por exemplo, a Petrobras. Não vai ter mais, vai ser estilo Milei da Argentina. Eu acho que vende nos primeiros dias, não tem mais espera. Você pegar a plataforma meio agora, Trump, Milei, esses exemplos de extrema-direita no mundo, não tem mais de passar pelas instâncias democráticas, de passar sequer pelo Congresso. Vai ser atropelo. Vai ser vender no primeiro momento. Essa coisa do Tarcísio, né? De vender escola, né? Essa coisa do Tarcísio, de chegar a vender a educação, de rifar a educação. Exato. Então não vai ser mais com não vai ter mais chance para aquele barulho, para ter lá o cercadinho de Bolsonaro. Vão ser mais profissionais e, portanto, mais violentos e vão fazer um mal terrível ao Brasil. Acho que vai ser outra coisa a partir daquilo. Então, eu temo mais do que nunca. Por isso que eu digo, se não for essa extrema-direita, já deixarei minha filha Irene no mundo com mais tranquilidade. Mas temo de verdade. Eu acho que a gente corre esse risco seriamente. Também. Com certeza. Minhas filhas falam, Chico, se acontecer, elas mudam do país. Elas vão embora. Eu falo, papai tá louco para viajar pelo mundo mesmo. Porque elas falam, é inadmissível, porque a gente tem uma história. E a gente conta como bem, né, Paulo? Que do jeito que o mundo tá indo, vai ser difícil achar um lugar no mundo. Exatamente. É verdade. Acho que Palmeiras, a princesinha do sertão lá, né? Boa. Palmeiras. Vamos todos virar. Vamos embora para Palmeiras. Porque... E lá a gente é amigo do rei. Né? Só lá, porque... Mas é um medo, inclusive, digamos, um medo físico também. Você não sabe o que pode vir. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, é uma encruzilhada miserável que a gente está de novo. Bom, a gente vai encerrando aqui. Opa! Queremos agradecer ao Chico Sá. A última pergunta que eu vou fazer para todos os entrevistados. Chico Sá, claricianamente complete a frase. Quanto ao futuro... Embaraço. Deixo o estádio por um portão lateral que enxergo graças ao celular aceso de um segurança. Celular aceso de um segurança. Não é o fim,
nem o princípio do mundo, é apenas um pouco tarde. Ainda diz o narrador do rádio, no encerramento das transmissões deste começo de noite. Esse é o Chico Sá na Falta. Obrigado, Chico, por estar aqui. Ô, querido. Foi ótimo. Que encontro maravilhoso. Volto esperançoso com a literatura, embora com minhas dúvidas na política. A nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, a música do Zeca Viana, do Recife, gravado especialmente... Conheço, maravilhoso. Conhece o Zeca? Conheço, meu amigão. Gravado especialmente para o BE, diretamente do canal Ursa Maior. A produção, edição, os efeitos são da Maria Clara e do Rodrigo. Eletricamente sorrindo aqui no estúdio da Gargamel Produções, acariciando um felino, sonhando com pequenos seres azuis. O roteiro é meu, Rogério Duarte, o BE é a Casa do Escritor Brasileiro. Associe-se, ube.org.br/associe. Tem mais não, até o próximo.